Olá, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Lac, com muito prazer, muita satisfação. Vamos para mais uma grande aula e hoje a gente vai trabalhar o assunto agentes públicos, né? Aí, agentes públicos, né? Ou seja, a nova lei de licitação, criou um capítulo específico para tratar dos agentes públicos, né? É uma grande novidade, aqui definiu várias responsabilidades, foi um ganho. Cara, parabéns aí para os agentes públicos. Ou seja, o que acontece, né? Acontece o seguinte, que agora, quem participa da licitação, quem está envolvido no processo, nós temos critérios aí, critérios muito importantes. E isso que o examinador vai querer saber, né? Antes de mais nada, vamos lá, nós estamos no título primeiro, lição das disposições preliminares, e agora o último capítulo dos agentes públicos, né? Eu acho que esse título primeiro, cara, ele vai, quando eu falo título primeiro, incluindo aqui os 4 capítulos, né? Eu tenho certeza aí, mas certeza absoluta, que só esse primeiro capítulo vai ser responsável em torno de 20% a 30%, essas aulas, 20% a 30% das questões de concurso, a parte introdutória, né? Então vamos lá, eu quero falar para vocês o seguinte, agentes públicos, né? Antes da gente dar uma geral aqui, ver todos os dispositivos, eu quero falar para vocês o seguinte. Primeira coisa, você tem que entender o seguinte, né? Quando a gente fala aqui, agentes públicos, então nós temos aqui, a figura, agentes públicos, ok, você tem que saber, ok? Esses agentes públicos, ele é de caráter geral, tá? Ou seja, para todos, tá? Nós temos aqui uma outra figura, que é chamado agente de contratação. Tá. Beleza. Tá. Professor, o que é o agente público? O agente público são todos aqueles envolvidos no processo de licitação. E dentro desses agentes públicos, nós temos um cara específico, que é chamado agente de contratação. Tá? Ok, tá? Tem um cara específico chamado agente de contratação. Nós temos uma outra figura, né, que é chamado de comissão de contratação. A gente vai saber todos os requisitos, de um a um. Por exemplo, o agente público, né? O que ele fala? Uma coisa muito importante, né? Ele fala o seguinte, que deve ser preferencialmente, olha só, preferencialmente, quem? Servidor público efetivo, servidor efetivo, ou empregado público do quadro. Então, esse preferencialmente, entende-se o seguinte, que aqueles que devem colaborar, trabalhar, laborar no setor de licitação sejam os famosos concursados. Tá? Então é o seguinte, agentes públicos, ou seja, quais são os requisitos para quem quiser trabalhar na administração pública no setor de licitação? Outra coisa importante, tá? Que esse agente público, além de ser preferencialmente concursados, nós temos outro requisito, que é o requisito de qualificação. Esse requisito de qualificação, nós temos 3 alternativas, né? Primeiro, atribuição do cargo. Como assim, professor, atribuição do cargo? É muito simples, né? O cara chega, ele faz parte, ele é assistente administrativo, ou seja, área meio. Ou seja, lá nas atribuições de competência do cargo, lá tem gerenciar, participar de licitações. Tá? Isso aqui é uma das hipóteses de qualificação para os agentes públicos no caráter geral. Outra hipótese de capacitação aqui, formação específica. Como assim, professor? O cara tem um curso de direito, por exemplo. Então, o cara tem um curso de direito, então ele está habilitado para fazer isso, né? E, finalmente, outro requisito, esse aqui é novo, ele tem que ter um cara chamado qualificação atestada. Ou seja, ele tem que ter um certificado atestado por alguma escola de governo.
Ou seja, qual que é a intenção aqui do legislador? Dar qualidade técnica ao setor de licitação. Cara, papo sério, eu já trabalhei muito na administração pública. Quanto mais qualificado o seu quadro, menos problema você tem, mais eficiente você é, você pode ter certeza disso. E o último requisito, nós temos aqui, tá? Nós temos aqui, ele traz algumas vedações. Tá? Algumas vedações. Entre essas vedações aqui, para o cara ser um agente público para trabalhar em licitação, é não ter parentesco aí por exemplo, com que fornecedores aí constantes da administração pública. Né? Então, esse aqui é um dos requisitos. Né? Calma, muita atenção nessa hora. Então, o que acontece? Né? Então, esse cara aqui, tá? Então, nós temos aqui agentes públicos no geral. Esse cara aqui, a gente vai estudar ele em detalhes no artigo 7º, que é o primeiro artigo que a gente vai estudar agora. Aí vem aqui o agente de contratação. Tá? Professor, o que é o agente de contratação? Esse cara aqui que ele vai conduzir a licitação. Então, esse cara aqui, ele vai, olha só, vou escrever bonitinho aqui, ó. Conduzir a licitação até a homologação. Que coisa legal, isso mesmo, professor, né? Esse cara que vai conduzir, aí é muito importante, tá? O agente público, no geral, ele tem que ser preferencialmente concursado. Aqui não, aqui ele tem que ser concursado. Então ele tem que ser concursado. É claro que aí ele pode ser o quê? Servidor efetivo. Ou empregado público do quadro. Aqui CLT e aqui estatutário. Olha que coisa interessante, né? Então esse cara aí é o quê? Ele é o agente de contratação. Então o agente de contratação vai fazer tudo isso. Professor, e aquela questão quando a modalidade for pregão? Quando for pregão, a modalidade, né? O agente de contratação será o pregoeiro. Ele será o pregoeiro, o agente de contratação. Então ele vai conduzir todo o negócio, né? Olha aí, muito legal isso, né, cara? Então ele acompanha todo o processo, né? Agora é uma puta responsabilidade para esse cara, né? Ele é uma puta responsabilidade, né? Aí o que acontece? Nós temos uma outra situação, que é a comissão de contratação, né? O que é essa comissão de contratação? Ela é aplicada, né? Nos casos onde você tem lá, nos serviços, né? Bens e serviços especiais, tá? Bens e serviços especiais, exatamente isso, bens e serviços especiais. Então, quando você tem lá um serviço especial, não é um serviço comum. No serviço comum, não. No serviço comum, você vai ser o agente de contratação. O agente de contratação está substituindo aqui a famosa comissão de licitação, né? Vai substituir, né? Então, a comissão. Então, essa comissão aqui de contratação é para as situações de bens e serviços especiais, né? Aí é o seguinte, o que acontece, né? Professor, é obrigado a administração pública instituir a comissão? Não, não é obrigado. Não é o cobrado, então é facultativo. É facultativa a aplicação da comissão, tá? A comissão aqui de licitação. Professor, quem que pode participar da comissão? Os mesmos requisitos do agente de contratação. Olha aí, os mesmos requisitos do agente de contratação. Ou seja, servidor público efetivo, né? Ou seja, tem que ser mais de 3, né? No mínimo 3. No mínimo 3 membros aí. Tá? No mínimo 3 membros para você dar os negócios da... Outra coisa. A comissão de contratação, ela vai ser obrigatória. É obrigatória na modalidade diálogo competitivo. Tá aí, tá?
Então isso aqui é uma geral, isso que nós vamos estudar nesse capítulo. Olha aqui um bom resumo para vocês, né? Então nós temos aqui, ó, a lei definiu aqui o que vem a ser agentes públicos, ou seja, para todo mundo que vai fazer parte do processo de licitação. Todo mundo que vai participar, esse é o requisito. Aí nós temos uma figura muito importante, inovadora, né, que trouxe o quê? O agente de contratação. Ele é o cara da licitação. Ele vai conduzir todo o processo, tomar decisões, correr atrás, até a fase da homologação. Depois da homologação, ele deixa a sua responsabilidade. Ele tem que ser concursado, servidor efetivo ou empregado público do quadro. Quando estiver na modalidade pregão, ele será o pregoeiro. E a comissão de contratação substitui o agente de contratação. São 3 pessoas, os mesmos requisitos do agente de contratação. Aqui aplica-se apenas nas modalidades de bens e serviços especiais, né? Agora, não é obrigatória, é somente obrigatória quando tiver o diálogo competitivo. Então, esse aqui já é um resumo na qual a gente vai trabalhar. Coloque esse resumo no seu caderno, bonitinho, cara, né? Vai lá, coloca esse resumo no seu caderno, bonitinho. Tá gostando? Vai lá, coloca no seu caderno, bem bonitinho esse resumo. Tira uma foto, né? Tira uma foto e encaminha lá para o meu Instagram pessoal, né? Ou da LAC Concursos, né? Você pode, qualquer um dos dois, que eu vou ficar muito feliz aí de você encaminhar essa foto para mim de seus estudos aí. Vamos embora, gente, beleza? Feito isso, vamos agora para os artigos, né? Para você entender. Vamos lá, agentes públicos, né? Ó, capítulo 7. Caberá à autoridade máxima do órgão ou da entidade, ou a quem as normas de organização administrativa indicarem. Ou seja, qual que é a atribuição? Aquele que manda no órgão. Então, promover gestão por competências e designar agentes públicos para desempenhar as funções essenciais à execução desta lei, que preenche os seguintes requisitos, né? Então, o que acontece? Quem que é responsável para designar, tá certo? Para designar os agentes públicos para trabalhar na licitação? É a autoridade máxima do órgão, né? Então, a autoridade máxima do órgão, ele é o responsável para a indicação dessas pessoas, beleza? Ok. Tá? Os agentes públicos, né? Aí vem os requisitos, já falei para vocês, são 3 requisitos, né? Primeiro requisito, olha só, sejam preferencialmente, aí, ó, preferencialmente servidor efetivo ou empregado público dos quadros permanentes da administração pública, né? Sejam preferencialmente, né? Ou seja, não está obrigando a ser 100% servidor público, então lá pode caber algum cargo comissionado, né? Pode caber agora, diferente. Tá, o agente de contratação. O agente de contratação tem que ser obrigatoriamente servidor público concursado ou empregado público. A gente vai estudar nos próximos artigos, né? Esse artigo 7, ele fala o quê? Ele trata especificamente dos agentes públicos, né? Segundo requisito, o que é isso? É a qualificação, né? Ele fala, então, primeiro cara, ele tem que trabalhar o quê? Ele tem que trabalhar, tá certo? Ele tem que trabalhar, ele tem que ser o quê? Preferencialmente servidor público. E agora? Ele tem que ter conhecimento para trabalhar no setor de licitação. Qual tipo de formação? Vem comigo. Tenho atribuições relacionadas a licitações e contratos. Ó, tenho atribuições relacionadas. Que atribuições é essa? Atribuições do cargo que ele ocupa, né? Ou possuo formação compatível. O que é formação compatível? É exatamente, o cara tem formação em direito, por exemplo, né? Ele tem uma formação em direito, ele tem uma especialização em licitação, por exemplo. Então, o que acontece? Ele está habilitado para ser um agente público de licitação. Outro requisito qual? Qualificação atestada por certificação profissional emitida por escola de governo, criada e mantida pelo poder público, né? Olha o último requisito, ó, ele tem que ter qualificação atestada, esse aqui vai cair muito em prova de concurso, né? Por certificação profissional emitida, não por qualquer órgão, tem que ser uma escola de governo criada e mantida pelo poder público, né? Aqui no nosso estado, aqui, nós temos uma escola de governo municipal de Cuiabá, nós temos uma escola de governo estadual. Tá? Eu acredito que todos os estados da federação e quase todos os municípios do Brasil aí nós temos essa escola de governo. Então, ou seja, o que o legislador está falando? Eu quero dar qualidade para as pessoas que trabalham no setor de licitação. É isso que ele está falando. Tá? Primeiro, preferencialmente ser um servidor público, né? Eu tenho certeza que o legislador, quando colocou esse preferencialmente, é que ele colocou com dor no coração, né? Porque ele queria deixar o que todo mundo com cargo efetivo, né? Todo mundo seja concursado, porque dá mais estabilidade, né? Não que todos, né? Mas o nível de percentual estatisticamente é muito maior do que
aqueles que não têm um vínculo permanente com a administração pública, e esse um vínculo lá com a ética, com o compromisso, né? Mas por que eu acredito que ele colocou preferencialmente? Porque, pensando em diversos municípios do Brasil pequenos que têm um quadro de pessoal efetivo muito reduzido e tem um quadro precário que não vai conseguir atender. Então ele colocou preferencialmente, né? Bacana? Fechou. E agora, qualidade técnica. Primeiro, o cargo dele, cargo de gestor, cargo de administrativo, beleza, né? Segundo, ele tem uma formação compatível, ele tem formação em direito, ele tem uma especialidade, né? Ou, finalmente, uma qualificação atestada. Quem que vai qualificar essa qualificação? É a escola de governo. Vai cair muito isso, né? Terceiro e último requisito, o que é isso? É uma vedação, né? É uma proibição. Do quê? Não seja um cônjuge ou companheiro de licitantes ou contratados habituais da administração, nem tenham com eles vínculos de parentesco colateral ou por afinidade até o terceiro grau de natureza técnica, ou de natureza técnica, comercial, econômica e financeira, né, e trabalhista civil. Então, ó, não pode ter o quê? Não pode ser parente dos licitantes contratados habituais na administração, né? Então não pode. Então é o seguinte, né? Pô, o cara tem um contrato há 10 anos com a administração pública, a mulher do cara vai ser um agente de contratação. Não pode ser nem um agente público, entendeu? Para que isso? Para não gerar conflito de interesse. Tá? Então é o seguinte, né? Então, quem trabalha no setor de licitação é um agente público de licitação, esses são os requisitos, e eles não podem ter parentes que são contratados de forma habitual, de forma de terceiro grau, né? De terceiro grau. Então, esses são os 3 requisitos para ser um agente público. O que mais, professor? Vamos lá. O caput do artigo 7º. O que lá diz? Lá diz o seguinte, que a autoridade máxima do órgão irá designar, fazer uma gestão de competências. Bacana. E aí a gente vai invocar a nossa terceira aula do nosso curso, que são os princípios, o princípio novo que foi criado, que foi introduzido aqui especificamente nas licitações, que é o princípio da segregação de funções. Professor, o que reza esse princípio? Eu separar o máximo possível das atividades internas para que tenha um maior controle sobre o resultado. Né? Ou seja, cada um é responsável por uma parte do processo. E cada um sendo responsável pela parte do processo, cada um vai exercer um controle sobre o colega. É muito mais difícil você corromper, né? Você pode perceber, gente, que a lei de licitação tem essa tocada, né? Evitar o máximo possível aí a corrupção, né? Pô, cara, porque o setor público é difícil, né? É difícil. Vamos lá. A autoridade referida no caput desse artigo deverá observar o princípio da segregação de funções, vedada a designação do mesmo agente público para atuação simultânea em funções mais suscetíveis a riscos, de modo a reduzir a possibilidade de ocultação de erros e de ocorrência de fraudes na respectiva contratação, né? Então ele não pode, né, atuação mais suscetível, né, simultânea, né? Por exemplo, o cara trabalha no setor de cotação, né? Aí depois ele trabalha no setor de cadastro, né? Não pode. Então tem que ser que cada um fazer uma coisa, né, cara? Para quê? Para segregar, para dar segregação das funções, para dar maior controle, né? Ele quer evitar, ele quer o quê? Olha, ele colocou, né? De modo, olha só o objetivo, ó, de reduzir a possibilidade de ocultação, né? De erros. Então o cara errou lá atrás na cotação, cara. Isso vai refletir em toda a licitação, né? É claro, se ter outro cara vai conseguir perceber isso, né? Bacana a ocorrência de fraudes, ó. Erros, ocultação, né, fraudes, né, na respectiva contratação. Parágrafo 2º. O disposto do caput do parágrafo 1º deste artigo, inclusive, né, os requisitos estabelecidos, também se aplica aos órgãos de assessoramento jurídico e de controle interno da administração. Opa, então o que acontece? O que diz lá o caput do artigo, né? O caput do artigo trata dos agentes públicos que vão trabalhar na licitação. Ok, é interno. Aí nós temos 2 órgãos que estão muito relacionados à licitação. Primeiro órgão é a assessoria jurídica. A gente vai perceber lá mais para frente que há necessidade de pareceres jurídicos. O que ele fala? Lá na assessoria jurídica, ele vai ter que atender também os requisitos do agente público e, além disso, o princípio da segregação. Não na assessoria jurídica também, não somente na assessoria jurídica, mas também na área da controladoria, no controle interno
Meus amigos, minhas amigas, inicialmente eu quero pedir licença para vocês, pois interrompi seus estudos, mas essa videoaula é uma videoaula demonstrativa do nosso site LAC Concursos. Eu sou o professor LAC, coordenador e proprietário da LAC Concursos. Eu quero fazer um convite muito especial para que você conclua essa aula, assista no nosso site e, claro, você consiga o seguinte, fazer um curso completaço, um dos nossos cursos aqui da LAC Concurso. Nós temos diversos cargos, entre eles, eu chamo a atenção para vocês, é o cargo de assistente em administração, onde nós aqui da LAC Concurso, nós somos super especializados nesse cargo de assistente em administração. Nosso curso é completaço, são videoaulas com essa qualidade e eu tenho certeza que você vai ficar muito competitivo. Nós aqui da LAC Concurso, nós estamos oferecendo, nesse exato momento, para o cargo de assistente em administração, claro, o FBA, IF, Instituto Federal da Bahia, Instituto Federal do Amazonas e Instituto Federal de Mato Grosso. Né? Temos 4 cursos oferecendo em nível de Brasil. E além disso, eu digo para vocês o seguinte, eu, professor Lac, sou coordenador pedagógico e também sou concurseiro profissional. Somente este ano, isso é sério, papo sério, somente este ano, 2022, eu já fui aprovado em 7 concursos públicos com esse perfil. Pode ir lá no nosso perfil da LAC Concurso, tem todas as aprovações ali marcadas para vocês, para quem quiser conferir. Isso nos habilita a fazer um curso bastante assertivo, um curso aí competitivo. Cara, e o investimento, 10 parcelas de R$ 35, qualquer um tem condições de fazer. Cara, gostou? Quer saber mais? Aqui embaixo tem um link para você fazer sua matrícula, ou tem um link também, um link para você conversar com um dos nossos atendentes. Vem estudar conosco, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Eu, professor Lark, vou me dedicar a vocês aí, vou fazer de tudo para que vocês façam uma excelente prova.